O Senhor, Ele, quando temos um compromisso com Ele, principalmente de fazer a obra, Ele nos capacita, nos renova a cada manhã. E por mais que eu fiquei até tarde ontem dando aula. O problema não é nem até o horário que eu parei, o problema é você pegar no sono, jantar, tomar banho, pegar no sono ainda. Umas horinhas. Mas o Senhor, Ele sabe todas as coisas, Ele sabe de como que é o seu DNA, Ele sabe de como é a sua estrutura. E Ele não se renova. Mas alguém já teve essa experiência de dormir poucas horas e acordar como se tivesse dormido uma noite inteira por compromisso com o Senhor? Eu já tive a experiência de não compromisso com o Senhor e acordar muito cansada. E toda vez que eu tô no devocional que acontece isso, na véspera, porque às vezes eu tô na igreja, às vezes vem amigos aqui em casa. E no outro dia eu tenho que levantar às 4, porque eu levanto às 4, gente, para estar aqui com vocês, para revisar a palavra, para estar no momento de oração. O Senhor, Ele vem e sempre me ajuda em renovação para manter aqui o propósito. É uma bênção. E aí, eu comecei a entender também o porquê que Ele me fez no 200, porque eu falo que as pessoas comuns, elas são no 100, e eu sou no 200. O Senhor, eu sempre fui uma pessoa, sempre, a vida toda, que eu bato a mão no relógio e desperto, e ligo automaticamente, não importa a hora. Se eu marquei de acordar naquele horário, eu não fico enrolando, eu não sou a pessoa de sonequinha, entende? Eu sou a pessoa que eu bato a mão, eu sou o ser que acorda cantando. E quando eu me propus a fazer o devocional, eu entendi que o Senhor, até nesses detalhes, Ele me preparou para isso. Porque eu consigo acordar, sabe? E ter a lógica do raciocínio. Às vezes eu fico, nossa, eu sou muito louca, né? Porque eu acordo às 4 da manhã e já começo a falar às 5, com um raciocínio muito lógico do que eu estou falando, por mais que tenha a presença do Senhor. Isso está muito enraizado no que a gente falou a semana toda, que é o Senhor. Ele já colocou dentro de você tudo aquilo que Ele precisava. E Ele vai cobrar de você o dom que Ele colocou aí dentro. Lembra dos potes que eu expliquei essa semana? Que o Senhor, Ele nos fez como potes cheios, com itens específicos para ser usada em local específico. E quando Ele for procurar esse propósito do que Ele te criou, Ele vai te cobrar de você estar posicionada e usando, estando disposta a servir daquilo que Ele pôs aí dentro. Então, vou revisar essa semana? Vamos revisar. Semana que vem, a gente continua no mesmo tema, mas cada semana é uma pegada diferente dentro do contexto geral, tá bom? Então, essa semana, no primeiro dia, nós falamos das pedrinhas. Gente, eu falei de pedrinha a semana toda para todo mundo que estava ao meu redor. Eu, tipo assim, a pessoa me encontrava no meio do dia e falava, qual é a pedrinha que você está tropeçando? As pessoas falavam assim, hã? Aí eu explicava, lógico, olha, a gente tropeça em pedrinha e não sei o que, não sei o que lá. É muito engraçado. Eu vivo intensamente aquilo que o Senhor está trazendo. Eu vivo intensamente durante a semana toda. Então, nós falamos sobre pedrinhas, que nós não tropeçamos em montanhas, nós tropeçamos em pedrinhas. Quais são as pedrinhas que te bloquearam? Quais são as pedrinhas que você tomou conta como seu? Quais foram as pedrinhas que o Senhor colocou de propósito na sua vida para ver seu nível de amadurecimento? Quais são as pedrinhas que você carrega na sua bagagem, no seu histórico? Quais são as pedrinhas que está brotando na sua semana? Teve pedrinhas na semana, gente? Teve pedrinhas para tirar você do eixo? Interage comigo no chat se você conseguir. Muito bom tá lendo o acompanhamento de vocês. Então, na segunda nós falamos de pedrinhas. Na terça nós falamos sobre a calma no meio da tempestade. Que o Senhor,
Ele nos alinha e nos acalma em grandes desafios, mesmo que o governador se levante contra você, que ele é o caminho, o Senhor é o nosso caminho, Jesus é o caminho, que se a gente está no caminho, a gente não precisa ter medo. Então, nós falamos sobre o caminho e que as pedras do caminho, muitas vezes, é o Senhor que coloca. Depois, nós falamos sobre justiça e sabedoria. E eu falei que tudo que Deus precisa, Ele já colocou em você e Ele vai te cobrar. Então, que o Senhor não põe na gente uma carga maior do que a gente pode carregar, eu reformulo isso. O Senhor, Ele não vai te cobrar aquilo que Ele já não colocou em você. Então, não é uma questão de carga, é uma questão de aperfeiçoamento do dom e talento que o Senhor já pôs em você. Faz sentido para vocês? O Senhor, Ele vai te cobrar diante daquilo. E como que Ele vai nos cobrar? Nos aperfeiçoando, nos trazendo situações com que aflore aquilo que Ele colocou dentro da gente. Então, o Senhor, Ele cuida da gente com sabedoria e tudo que Ele precisa de mim, Ele já colocou dentro de mim. Colocamos os bilhetinhos, nem todo mundo colocou. Gente, manda foto dos bilhetinhos aí. O meu tá aqui no meu computador. Cadê? Meu filho tirou ontem. Ah, tá no meu painel. Coloquei no meu painel de post-it. A frase, tudo que Deus precisa de mim, Ele já colocou. Vocês refletiram sobre isso nessa semana? Teve conversas em casa? Eu vi alguém comentando enquanto eu estava lendo aqui. Ah, Lu, você teve situações e usou silêncio, muito bom. Teve várias, mas o Senhor Jesus, sendo que me conduziu nesse caminho de pedras. Quantas pedras, né, que o Senhor, Ele permite na nossa vida ali para nos aperfeiçoar. A Lu falou que teve vários, mas o Senhor está trabalhando em mim no silêncio. Como é difícil, né? O propósito do silêncio, mas como ele é transformador. Quem aqui tá no devocional aqui e tá firme e forte no propósito do silêncio essa semana? E quem ainda não entendeu o propósito do silêncio, fala aqui para mim no chat. O silêncio, ele é algo tão difícil para uma mulher, mas tão transformador. É algo que já está enraizado em mim. Ao ver o Espírito Santo falando delicadamente comigo, cala a boca, no meio de uma discussão. Gente, teve situações essa semana, ontem em específico, que eu estava com uma pessoa e essa pessoa, não, porque não sei o quê, porque você não entendeu, e eu tinha entendido. E o normal da Janaína é, não, eu entendi sim, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas no momento que a pessoa estava, não, porque não sei o quê, o Senhor falou assim para mim, fica quieta. E eu deixei a pessoa falar e eu olhava para a pessoa. Gente, eu olhava para a pessoa e eu fazia assim. E eu querendo falar, e o Espírito Santo falando, fica quieta. Gente, eu colocava a mão na boca para me segurar a língua minha, porque a minha língua estava assim tão afiada para dar uma resposta para a pessoa. Eu deixei essa pessoa falar, 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 falar. E essa gente, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí no final, que a pessoa terminou tudo, aí ela falou assim: Você entendeu o que eu disse? Eu falei: Eu entendi. Tudo que você falou foi o que eu fiz. E aí eu mostrei para a pessoa, foi só isso que eu falei. E a pessoa falou assim: Ai, que bom! Nossa, que bom! Que... Não, então a gente está na mesma linha de raciocínio. Antigamente estaria explodindo uma terceira guerra mundial, uma quarta guerra mundial, uma quinta guerra mundial. E estar atento ao ouvir o Espírito Santo falando: não fale, espera, deixa quieto. É ele também te moldando, tá? O que a Jéssica falou? Tive várias situações, mas o Senhor vem trabalhando em mim, na calma, no meio da tempestade. Ai, como é difícil no meio da tempestade. Sabendo que o Senhor está no barco e a gente parar de olhar o tamanho das ondas, né? É difícil, gente, mas é transformador. Ele amadurece a gente. Depois, ontem, falamos de estar preparadas para o inesperado. E eu falei sobre. Deixa eu lembrar aqui. Eita, que eu não lembro.
É que eu tenho anotação. Gente, ontem eu fiz o nosso devocional mais 4. Hum. É sobre o tolo, que é melhor o final do que o início. Falei da faculdade, falei que às vezes eu olhava aquelas pessoas na esquina da avenida, e meu pai sempre falava assim: é fácil entrar na faculdade, o difícil é sair com o diploma. É fácil, é fácil. E falei sobre abortos, né? Que a gente aborta é, nossos sonhos, nossos projetos, nós temos muitos abortos espirituais e emocionais, e que a gente precisa entender que no meio do processo existem dores, e que no final do processo existem as dores de parto, e que os sonhos de Deus são melhores do que os nossos. Não foi? Foi. Falei sobre o nosso chamado, e falei que o Senhor nos conhece. E ele coloca situações para ver se a gente já amadureceu, se a gente passou, que a gente reseta alguns processos. E hoje, o tema de hoje é eficácia através do preparo. Qual é a única maneira da gente se tornar especialista em algo? Hum? Fulano é especialista. Qual a única maneira da gente não errar mais? É fazendo aquilo várias vezes, concorda comigo? Eu me torno um especialista de bolo se eu começo a fazer bolo várias vezes, até um ponto eu não preciso necessariamente me tornar boleira em profissão, mas a repetição de um processo me leva a uma perfeição, ao ponto de algo que eu demoraria um dia de planejamento. Eu sou uma pessoa muito de planejamento, eu planejo em minutos. Ao ponto de da pessoa demorar horas para fazer algo, você fazendo todo dia, todo dia, todo dia, você faz em minutos. Então eu só me torno especialista, anota isso. Eu só me torno especialista fazendo aquilo várias vezes. Uma mãe de muitos filhos é muito mais especialista em criação do que uma mãe de 1 e 2 filhos. Concorda comigo? Antigamente, né, as mulheres, elas tinham muitos filhos, né? A minha avó, ela me conduzia com muita sabedoria. Minha avó teve 4. Minha avó teve 4. A minha outra avó também teve 4 filhos. De muita sabedoria, e eu olhava para ela, gente, como conseguiu? Eu com 2 eu piro. Mas o fazer muito algo e passar por esse processo, por mais que cada filho tenha uma personalidade, nos leva a um entendimento e a um amadurecimento maior. Ah, o tema, ó, segunda foi. Assim que acaba o nosso devocional, eu também coloco lá no grupo, tá? Ó, na segunda foi pequenas coisas, grandes impactos. Na terça, a calma em meio à tempestade. Na quarta, justiça e sabedoria. Na quinta, preparadas para o inesperado. E hoje, eficácia através do preparo. Então, nos tornamos especialistas quando repetimos várias vezes a mesma coisa. Concorda comigo? Então, vamos para o primeiro versículo de hoje, que está em Eclesiastes 10, 9. Eclesiastes 10, 9 fala assim, ó. Quem arranca pedras pode se ferir com elas, e quem racha a lenha pode se expor ao perigo. Esse primeiro versículo, ele fala o seguinte: não tente arrancar as pedras do caminho. Não tente, porque você vai se machucar. Lide com ela, lide com a pedra. Lide como? Com sabedoria, buscando ao Senhor. Senhor, como que eu vou lidar com essa situação? Lembra que eu falei, não é o porquê, é para quê. É para quê as pedras no caminho. Então, o Senhor, Ele coloca pedras no caminho do para quê. A que nível eu preciso de chegar? O que eu preciso de entender? O que é, tudo é para quê? Qual é o seu propósito nisso? Qual é o seu propósito dessa pedra específica no meu caminho? Ok? Nesse versículo fala, não arranque as pedras com a mão. Na Bíblia fala também, tem um versículo que fala, não é por força, nem por violência, mas pelo meu espírito.
Janaína era uma pessoa de, ah, é? Então vamos ver. Fala para a pessoa vir falar comigo. Fala para a pessoa questionar. Eu entrava no confronto muito fácil. Eu não era barraqueira, eu sempre fui estratégica. Mas eu entrava no confronto muito fácil. Eu adorava um confronto. Eu me sentia viva no confronto. E quando o Senhor me trouxe o propósito do silêncio, como foi difícil me moldar nisso. Quando o Senhor começou a trabalhar na minha vida na questão da submissão, estar sobre a mesma missão, tanto com o meu marido, tanto com a igreja que eu estou, tanto até com os meus pais, eu nunca fui submissa. Foi muito difícil para mim. Eu entender e ficar quieta, entender a missão e estar junta na mesma missão, sem questionar. Então, nesse versículo fala: não arranque as pedras do caminho, porque você pode se ferir com elas. E a segunda parte desse versículo fala: quem racha a lenha pode se expor ao perigo. No contexto aqui do Eclesiastes 10, e o tema do nosso machado, do nosso devocional é afie o seu machado, eu sabia que era hoje que eu ia revelar que machado é esse que a Jana ainda não falou desse bendito desse machado, o que que é esse machado? O machado é os dons e talentos que o Senhor colocou na nossa mão. Deus não nos fez potes vazios, lembra? Ele pôs as ferramentas certas já na nossa mão. Então, se o Senhor pôs dons e talentos na nossa mão, quando eu uso o meu dom e o meu talento, eu venho a me expor, concorda? Janaína nasceu com o poder da fala, da comunicação. Janaína falou antes do 1 ano. Sempre fui falante, sempre fui falante. Então, o Senhor colocou dentro do meu pote o poder da comunicação, ok? Tanto é que eu sou da área de marketing há 30 anos. Gente, há 30 anos, vou completar 30 anos esse ano na área de marketing, porque eu comecei com 12 anos. Então, há 30 anos eu tô na área de marketing. Não podia ser diferente, tá? Eu poderia também trabalhar com vendas direta. Eu poderia, tem várias vertentes da área da comunicação que eu poderia estar trabalhando em questão de servir, de serviço, de trabalho, ok? E o Senhor, ele me usa através da minha fala, através de transmitir em comunicação verbal o conhecimento dele, aquilo para transbordar na vida de vocês. Então, o Senhor, ele vai me exigir nessa área. Só que não é só eu falar o que eu penso. O Senhor, ele pôs na minha vida inteira situações para me moldar em sabedoria ao falar. Quantas pessoas buscam conselho em mim? Quantas pessoas, não que eu sou uma pessoa que saiba tudo, mas por Deus ter colocado dentro do meu pote o poder da comunicação. Eu tenho uma lógica e um temor hoje muito mais maduro do que falar para cada pessoa, tá? Então, o Senhor, ele vai me cobrar isso. E vai me rodear de pessoas para que eu transmita a minha comunicação. Como eu vou aperfeiçoar isso? Diminuindo o que eu penso e aumentando o que o Senhor fala ao meu ouvido. E quanto mais eu diminuo o que eu acho, mais em silêncio eu fico, mais conectada ao espírito eu fico, porque eu sou uma pessoa de comunicação, eu preciso de falar. Consegue entender? Não é abafar o meu talento, é entender da onde vem a minha sabedoria. Se a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso, e que tudo vem dele para ele, e que ele nos direciona para as coisas, e se ele me fez com o dom da fala, o propósito do silêncio me tortura, mas também me floresce, porque se eu falo, eu preciso de buscar alguma coisa. E para eu buscar alguma coisa, eu tenho que me conectar com Deus. Fez sentido para vocês? Qual é o dom e talento que você tem? Qual é o machado que você tem aí? Que o Senhor já criou várias e várias situações na sua vida e você não entendeu. E foi entender hoje que era isso.
o Senhor estava colocando situações disso, para que eu aflorasse sobre isso, dentro do que Ele já pôs dentro de mim. Fez sentido para você? O machado é isso que o Senhor colocou dentro de você. O segundo versículo de Eclesiastes do dia de hoje fala assim, ó. Eclesiastes 10, 10. E foi por causa desse versículo específico que o Senhor me deu todo o contexto do nosso devocional. Se o machado está cego, a sua lâmina não foi afiada. É preciso golpear com mais força. O proveito da sabedoria provém porém, traz eficácia e êxito. Ó, se eu não tivesse entendido que o que ele colocou dentro de mim foi o poder da comunicação, e se eu não tivesse diminuído a mim e aumentado a minha parte espiritual, eu estaria ainda dando murro em ponta de faca, falando o que eu penso, o que eu acho, entrando em confronto e usando a minha ferramenta de uma maneira errada, ao ponto de me expor sem sabedoria. Faz sentido para você? O que você tem aí dentro? O que você tem aí nas suas mãos? O que o Senhor já causou em sua vida? O que você já resetou em processo? O que você já abortou? Que, na verdade, o Senhor estava te alinhando para aquilo que Ele colocou dentro de você. Qual foi a carga das pedrinhas que Ele colocou no meio do caminho para aperfeiçoar o machado que está nas suas mãos? Que o Espírito Santo possa trazer na sua memória nesse momento tudo aquilo que Ele colocou aí dentro. Precisamos ter sabedoria para usar aquilo que o Senhor deu na nossa mão. Como que eu vou conseguir isso? O primeiro jeito, diminuindo o que eu acho, silenciando as vozes do meu coração, as vozes da minha história, as vozes das minhas justificativas, as vozes das minhas injustiças e aumentando a minha conexão com o Espírito, a minha comunhão com o Espírito Santo, ao ponto de eu aperfeiçoar o meu machado daquilo que o Senhor me chamou para ser, não daquilo que eu acho que tem que ser. Consegue entender? É isso mesmo, Rose. Precisamos ter sabedoria para usar o nosso machado no que Deus quer e não no que a gente acha que é. Nosso segundo versículo de hoje está em Hebreus 13, 21. Hebreus 13, 21 fala assim, ó. Que ele aperfeiçoe vocês em todo o bem para fazer a vontade dele e que opere em vós o que lhe é agradável. Por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória pelos séculos e séculos. Amém. Lembra aquilo que eu falei? Senhor, sirva-se dos meus dons e talentos. Não usa-me. Sirva-se. Porque quando eu falo para o Senhor, Senhor, sirva-se do meu machado. Sirva-se. Ele vai usar da maneira que ele quiser. Quando eu falo, usa-me, eu não estou entregando o tudo. Ainda é meu. Ó, você pode usar, mas é meu. Ó, você pode usar para aquele momento, mas é meu. E quando eu falo sirva-se, eu estou falando faça da maneira que o Senhor quiser. Quando eu falo para a pessoa sirva-se, ela pode pegar para ela, ela pode quebrar, ela faz o que ela quiser. Quando eu falo eu te empresto, ela tem um compromisso de te devolver do mesmo jeito, do mesmo modo que você entregou. Fez sentido para vocês? Então, o Senhor colocou dentro de nós planos, projetos, propósitos, ok? Dons e talentos dentro do nosso pote. E ele vai cobrar da gente o uso desses dons e talentos. Tá, Jana? Como eu sei se eu estou usando para Deus ou do jeito que eu quero? Quando eu paro de usar o meu achismo, quando eu me silencio diante daquilo que o Senhor quer se servir
dos meus dons e talentos. Porque o usa-me não é a total entrega, o sirva-se é total entrega. E ao ficar quieta no meio disso, eu entendo que o processo e a entrega final, quando eu entrego o meu machado nas mãos do Senhor, ele faz coisas incríveis. E ele não só usa o meu talento, como ele dobra o meu talento. E ele me dá mais talentos. Olha que incrível. Como a parábola dos talentos. Aquele que pegou o talento ganhado e enterrou o talento, o Senhor, ele tira seu talento e entrega para aquele que usou, que dobrou mais talentos. Então, a diferença entre você e uma pessoa de múltiplos talentos é que ela fez: sirva-se, Senhor. Sirva-se dos meus talentos. E assim o Senhor foi completando, aperfeiçoando e incluindo mais talentos. Então não é o que eu acho, e é onde eu acho, e como eu acho que tem que ser o meu machado. É quando eu entrego para o Senhor e falo, sirva-se, e faz do meu machado da maneira que o Senhor quiser. Eu nunca achei que na minha vida eu teria um movimento de trazer Deus para mulheres, principalmente mulheres. Eu já falei para vocês que eu nunca achei que eu ia trabalhar com mulheres, porque eu nunca tive paciência com mulheres, nunca. Só que no momento que eu virei a chave e falei, sirva-se, eu fui permitindo que o Senhor fizesse da maneira dele, estranhando muitas vezes, falando, eu tenho certeza que o Senhor me preparou para isso, mas se o Senhor te conduz, a coisa flui de uma maneira inexplicável, de uma maneira espiritual. E o meu achismo foi diminuindo e o usar dele foi fluindo. É aquela frase, eu uso muito, as pessoas que estão ao meu redor sabem disso. Senhor, que a cada dia seja menos de mim e mais de ti. Porque é assim que eu tenho avançado as pedrinhas, as pedrões. É assim que eu tenho lidado com as situações. É assim que eu tenho entendido dentro do meu quarto secreto, dentro do meu jardim secreto, o que está acontecendo. É assim que eu tenho entendido as tempestades. É assim que eu tenho entendido a altura das ondas. É assim que eu tenho entendido. E eu tenho perguntado, Senhor, para quê? Para que isso tudo? Qual é o dom e talento que o Senhor quer aperfeiçoar? Porque tudo que acontece ao nosso redor é de propósito de Deus, dentro de casa e fora de casa. Tudo tem um propósito do Senhor. E eu já falei para vocês que quando o Senhor me chamou para trabalhar com mulheres, eu sou cristã. Eu cheguei na minha irmã, que é a minha pastora, e falei assim: olha, o Senhor me chamou para trabalhar com mulheres e eu quero abrir uma célula de mulheres. Eu tenho tempo, eu tenho tal dia, tal hora, eu consigo fazer. Vou fazer fora do horário, porque ela faz de semana durante a tarde. Eu falo, vou fazer à noite, porque é o horário que eu consigo e eu acho que vai trazer outro tipo de mulher, então tá tudo certo, posso abrir essa célula? E a minha irmã falou, de maneira alguma você vai trazer célula. Quem cuida do Ministério de Mulheres na igreja sou eu e não sei o quê. E a velha Janaína entraria no confronto, chamaria ela de egoísta, falaria que tinha subido na cabeça dela, que ela era pastora, que é isso, que... Mas eu e minha irmã nunca teve briga. Eu e minha irmã nunca brigou na vida. Gente, eu e minha irmã nunca, nunca, nunca. Já aconteceu. Você tem alguém na sua família que você nunca brigou? Eu e ela, a gente se lida muito bem. Porque eu sou uma pessoa de confronto e ela é passiva. Ela é passiva ao extremo. Ela, quando ela explode, ela vai juntando, e ela explode, e beleza. Eu não, quando eu não gostei, eu falo na lata. Então, eu e ela sempre teve muito bom relacionamento. Quando ela falou isso, eu, por estar conectada ao espírito, um alerta me veio na cabeça. Que estranho. A minha irmã não é de falar assim. A minha irmã jamais falaria assim.
E aí eu voltei para casa muito brava com o Espírito Santo, porque ele tinha me pedido, eu tinha enfrentado várias crenças na minha vida, falando, vou ter que abrir uma célula de mulheres, vou ter que falar de Deus para mulheres, nunca achei que ia falar de Deus para mulheres, eu falo de marketing, eu faço teatro, eu visto um personagem para falar de Deus, mas a Janaína falar de Deus específico, eu nunca tinha feito isso. E eu fui com várias cargas, várias pedrinhas de crenças na minha vida para falar com ela. E quando ela falou assim, não, eu voltei para casa muito indignada e falei, Senhor, o Senhor mandou. E ele falou assim para mim, quem disse que eu queria algo com placa? Quem disse que eu queria algo presencial? Não, eu te chamei para fazer um movimento online sem placa. Eu te chamei para fazer um movimento de cura independente de religião. Eu te chamei para curar mulheres feridas. Eu te chamei para tirar a trava de mulheres no mundo. Gente, se eu não tivesse conectado ao Espírito, além de eu ter brigado com a minha irmã, eu não tinha aberto coisa nenhuma. E eu não estaria aqui há um ano com vocês. Mas o meu entendimento só foi ter por causa do meu amadurecimento de menos eu e mais o Senhor. E todas as pessoas que te dizem não lá fora, todas as pessoas que te confrontam lá fora, todas as situações externas, todas, gente, todas são propositais do Senhor na sua vida. Porque não tem um versículo que fala que não cai uma folha da árvore se não for do propósito dele. É tudo sobre ele, é tudo para ele e é tudo para alinhar você no propósito dele. Para de brigar com o mundo. Para de ser uma mulher rixosa que reclama das situações alheias. Pergunte, para quê? E como isso me silenciou para entender o em volta, para entender as situações, como isso me tornou mais observadora ao ouvir, ao enxergar e ao trazer para o meu coração. Quanto isso me evitou de trazer pedrinhas na minha bagagem que pesava tanto, entendeu? E o nosso último versículo de hoje, eu já passei alguns minutinhos, né? Nosso último versículo de hoje está em Isaías 64:8. Isaías 64:8 fala assim: contudo, Senhor, tu és o nosso Pai. Nós somos o barro e tu és o olheiro. Todos nós somos obra das tuas mãos. Só o Senhor tem o seu manual. Só o Senhor sabe a maneira certa de afiar o seu machado. Não deixe que o Senhor só use, deixa que ele se sirva. Para de brigar com o mundo ao seu redor. Para de brigar e justificar e sangrar com as pessoas ao seu redor. É tudo para ele, é sobre ele. E é o momento todo ele te aperfeiçoando para usar e buscar e aflorar aquilo que tem dentro de você. Amém? Vamos orar? Ó Senhor, que semana incrível, que semana transformadora, que semana de abrir os nossos olhos e nos impulsionar. Senhor, traga o entendimento, Senhor, a cada dia do seu propósito. Traga entendimento do mundo exterior, traga entendimento das pedrinhas, da altura das montanhas, da altura das ondas, para que a gente possa entender que o Senhor está no processo, que o Senhor está no barco, que o Senhor está ali, só esperando a gente diminuir as nossas justificativas para nos levar a níveis maiores. Senhor, nos leva a níveis de intimidades maiores. Senhor, nos ajuda a entender a sua voz e seu direcionamento, porque os seus planos são melhores do que os meus. Senhor, eu não quero mais usar o meu machado sem que o Senhor me coloque na posição certa, da maneira que o Senhor quer usar, Senhor. Que o Senhor não use mais os meus talentos daquilo que eu penso, mas da maneira do seu fluir, Senhor. Que eu seja realmente um instrumento nas suas mãos. Que eu seja, Senhor, aberta naquilo que o Senhor tem para fazer na vida de nossas
de cada uma de nós. Em nome de Jesus. Amém. Que essa minha oração seja sua também. E que o Senhor te abençoe esse fim de semana. E que te traga entendimento. E que tire as travas dos seus olhos. Para que você possa seguir mais leve, sem sangrar na vida das pessoas, seguir em silêncio, em sabedoria, em planejamento, em entender ambientes, que o Senhor possa se servir de você. Que você tenha um fim de semana abençoado. Vá a uma igreja, tá? Não importa a igreja que você vá. A igreja são lugares de conexão, são lugares onde o Senhor nos usa os nossos talentos também. São lugar de abastecimento, é um lugar de comunhão. Vá na sua igreja, não deixe de ir na igreja. Poste foto de você na igreja, no grupo. Pode postar, tá bom? No domingo você pode postar, amanhã você pode postar. Ah, tarefa de hoje, tarefa de hoje. Sabe o caderno de oração? Quem tá aqui novo, não tem caderno de oração, eu vou colocar, eu tenho um vídeo onde eu explico o que é o caderno de oração, gente. Pegue seu caderno de oração hoje e anote um planejamento de todos os talentos que Deus pôs aí. Quais são os machados que você tem na mão? E o que você está entendendo de tudo isso? Eu quero isso anotado no seu caderno de oração, para que você busque cada dia mais entendimento dos seus dons e talentos, ok? Pegue seu caderno de oração. Tire foto do seu caderno de oração e coloca no grupo. Tá? Para eu ver que você tem um caderno de oração e que ele tá ativo aí. Quem não sabe o que é caderno de oração, vou colocar o vídeo, tá lá no YouTube, do que é o caderno de oração. Eu explico tudo, o que é, o que tem por trás, o que, que acontece quando a gente usa o caderno de oração. Está muito conectado à ciência do nosso entendimento, da nossa sabedoria. Ok? Beijos. Fiquem com a música de hoje, gente. Essa música é a música que quando toca na igreja, eu me entrego e que possa ser sua também ao entregar e que o Senhor possa te usar. Amém? Beijo. Comenta no grupo o que foi a mensagem de hoje para instigar outras meninas a entrarem semana que vem, tá bom? Vou fazer enquete amanhã também para dar movimento. Beijo e até segunda, se Deus quiser. Tchau, meninas.